forte. Estou esperando o resultado do Covid, que eu fiz o resultado ontem, da Covid. Estou esperando o resultado agora de manhã. Eu não me sinto muito bem de saúde, e eu gostaria de passar a presidência dos trabalhos para a vereadora Vanessa de Jesus, que é membro da comissão. Não obstante ela ser a presidente, melhor ela tocar os trabalhos, eu vou estar presente, mas eu gostaria de passar para ela, tendo em vista que eu não estou muito bem de saúde. Então, a partir desse momento, eu quero desejar uma boa audiência a todos, né? Que Deus abençoe a todos nós e nos dê saúde acima de tudo, que é mais importante. E nesse momento eu vou passar os trabalhos para a vereadora Vanessa. Lembrando que a vereadora Carol, que é secretária, ela está licenciada. E no lugar da Carol, entrou o vereador Geleia, protetor, que eu acredito que esteja participando também. Então, como antes já havia avisado a vereadora Vanessa que ela presidiria os trabalhos, nesse momento eu passo os trabalhos para a vereadora Vanessa e ela vai dar continuidade aos trabalhos. Peço desculpa a vocês, eu não estou muito bem de saúde e continuarei participando aqui, né? Mas eu passo os trabalhos para a Vanessa para que ela possa tocar os trabalhos, tá bom, vereadora? Deus abençoe e boa audiência para todos nós. Bom dia a todos presentes. Desejar ao pastor Anistaldo aí uma excelente recuperação e vamos dar início, então. Eu sou a vereadora Vanessa de Jesus, faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento como membro. Justifica-se também a ausência da vereadora Carol Ribeiro, que está afastada, licenciada nesse momento. Esta audiência está sendo realizada de maneira online, cujo link de acesso para participação foi divulgado previamente. Neste momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber a equipe de Secretaria de Fazenda, que irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2021, obedecendo desta forma ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Estão remotamente presentes senhor Mário Sasaki, secretário adjunto da Fazenda, senhora Patrícia Paulino do Carmo, diretora de Planejamento Orçamentário, senhor Oscar Otávio Bonilha Neto, diretor do Departamento de Tesouro, senhor Fábio Roberto Pavão, diretor da Despesa, senhor Guilherme Costa Moreira, da Divisão de Planejamento Financeiro, senhor Márcio Augusto Correia Barbosa, assistente de Gestão Pública. Após a apresentação, abrirei a palavra para os vereadores que tiverem questões relacionadas ao cumprimento de metas fiscais. Os demais interessados podem fazer também os seus questionamentos através do e-mail audiência.fazenda@guarulhos.sp.leg.br, informando o nome completo, número de CPF e telefone para contato, juntamente com os questionamentos redigidos. Neste momento, com a palavra, o senhor Guilherme Costa Moreira. Bom dia a todos, nobres vereadores, colegas e todos os demais que nos acompanham. Eu vou alternar a tela aqui agora para a apresentação. Se em algum momento a falha travar, a conexão estiver ruim, podem interromper, eu repito. Só um minuto, equipamento um pouco lento. Certo. Vamos apresentar dessa forma mesmo, vai ser suficiente, o equipamento não está ajudando.
Nosso objetivo aqui hoje é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021, como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vai começar falando das receitas. A gente vai começar falando nelas num nível macro e vai aprofundando aos poucos. Primeiramente, a gente vai ver as receitas por categoria. As categorias, receitas correntes e de capital, a gente vai comparar o primeiro quadrimestre de 2021 com o mesmo período do ano anterior. O que a gente vai ver aqui é que em 2020, no primeiro quadrimestre, em receitas correntes, a gente arrecadou 1,569 bi, e agora, em 2021, 1,704 bi, um aumento de 8,7% nominal. Já nas receitas de capital, a gente vai ver um percentual elevado de aumento, apesar do valor ser inferior aos das receitas correntes. Então, a gente vai ver essa receita indo de 13 milhões em 2020, no primeiro quadrimestre, para 59 milhões no primeiro quadrimestre de 2021, 353% maior. Dentro dessa diferença toda aí, a gente vai detalhar lá na frente, mas já adiantando, desses 13 milhões indo para 59, a gente vai ter 18 milhões da CAF, que é o contrato de macrodrenagem do Baquirivu, e 32 milhões do FUNSAI, tendo sido depositado pela Sabesp, agora no primeiro quadrimestre de 2021. Seguindo, a gente vai pegar esses mesmos valores e analisar eles agora por origem da receita. A gente vai ampliar o nosso foco agora. E as receitas correntes, a gente vai quebrar elas em impostos, taxas e contribuições, receitas de contribuição, receita patrimonial, receita de serviço, transferências correntes e outras transferências correntes. E as receitas de capital, a gente quebrando elas em operações de crédito, alienação de bens, amortizações e transferências de capital. Então, a gente vai ver aqui, abrindo aqueles números, o primeiro número que a gente vai chamar a atenção é na receita de impostos, taxas e contribuições. Aqui, impostos, a gente vai ter o IPTU, o ISS, e a gente vai ver que ela se alterou muito pouco do ano passado para esse ano. 3 milhões a mais só, 0,51% de aumento. Vale chamar a atenção, onde a gente teve o aumento efetivo maior, apesar de percentualmente não ser tão expressivo, nas transferências correntes. A gente vai de 913 milhões no primeiro quadrimestre de 2020 para 1,046 bi, 14,59% a mais, significando mais de 100 milhões de incremento, mais de 130 milhões de incremento nas transferências correntes. Grande parte dessa diferença é explicada pelo ICMS, que arrecadou sozinho 82 milhões a mais que no mesmo período do ano anterior. O IPVA arrecadou 15 milhões a mais que o mesmo período do ano anterior. Lá nas receitas de capital, quando a gente vai olhar primeiro as operações de crédito, que no ano de 2020 somaram 11 milhões no primeiro quadrimestre, agora em 2021, 24 milhões, aí o valor da CAF. A CAF, 18 milhões, vai explicar grande parte dessa variação. E lá, nas transferências de capital, os 32 milhões do FUNSAI. Tudo isso, a gente vai vendo que no total bruto da receita, a gente teve um crescimento de 11,49%, e no total líquido da receita, a gente cresceu 10,67% em relação ao ano anterior. Seguinte, a gente vai abrir ainda mais esses números e vamos analisar eles rubrica por rubrica. As maiores delas, obviamente, as demais agrupadas. E aí a gente vai ver aquilo que eu acabei de falar. O ICMS indo de 410 milhões no primeiro quadrimestre de 2020 para 492, um crescimento de 19,8%, crescimento nominal esse. São 82 milhões. A gente vai olhar o IPVA um pouco abaixo, a quarta linha, indo de 140 milhões para 155, são 15 milhões de um ano para o outro, 10,6%. Entretanto, quando a gente olha os nossos impostos municipais, o IPTU, um pequeno aumento, foi de 281 para 290, 9 milhões, significa 3,1%, e o ISSQN com uma retração, ainda em relação ao ano anterior. Lembrando que essa receita do ISS, lá no começo do ano de 2020, no primeiro quadrimestre,
não foi todo ele afetado pelo decreto de calamidade pública, pela Covid. Covid foram decretados a partir de março, então parte do primeiro quadrimestre lá de 2020 ainda não tinha sido afetada pelas medidas de restrição. Aqui em 2021, todo o quadrimestre ainda afetado, então a gente vai ver que teve retração em valores nominais do ISSQN, de 170 milhões em 2020 para 168 em 2021. Quando a gente muda o foco, e agora a gente se propõe a comparar o que a gente arrecadou no primeiro quadrimestre de 2021 com a LOA projetando valores totais para o exercício, tributos sem caráter sazonal, ou seja, tributos que são arrecadados de forma geralmente uniforme durante o ano, a gente esperaria que estivessem próximo aos 33%. A gente vai ver que o ICMS já superou, o ICMS arrecadou 35%, então ele vem com uma expectativa boa em relação à LOA. Então vem com a expectativa de ultrapassar o valor orçado da LOA. O IPVA é outro de transferência que vinha bem, mas esse tem característica sazonal. Então, já era normalmente esperado que nos 3 primeiros meses do ano a gente arrecade praticamente a maior parte do valor que tem para entrar. O IPTU a mesma coisa. Então, a gente vai ver que o IPVA a gente já arrecadou 73% dele, e é normal, é um resultado bom, mas o IPTU apenas 55% está abaixo do esperado. Esse valor era esperado próximo a 65%, 60% pelo menos, e só 55% até então. O ISS também, ele é contínuo, não tem caráter sazonal. A gente esperava estar próximo aos 33% nesse momento, mas a gente está apenas com 29,5%. Indícios de que corre-se o risco de não atingirmos os valores inicialmente orçados para essas rubricas. Seguindo, a gente vai falar agora das despesas. E se a gente chegou até aqui, o cenário das receitas não é tão preocupante, a gente já começa a perceber alguma recuperação, ainda que tímida e ainda que pontual, em tributos como ICMS e IPVA, o IPTU ainda ficando para trás e o ISS também. Já no caso da despesa, a situação é um tanto mais preocupante. A gente vai perceber, nesse primeiro aqui, a gente olhando um cenário bem macro, a gente vai ver que a velocidade da execução de despesas no primeiro quadrimestre de 2021 é maior do que no mesmo período do ano anterior. Se no ano de 2020, no primeiro quadrimestre, a gente tinha empenhado 2,1 bi, agora já empenhamos 2,3. Se naquele momento tínhamos empenhado 48,7% do orçamento no ano anterior, nesse ano já empenhamos 52,6% do orçamento. Se olharmos valores liquidados, fomos de 1,244 bi para 1,264. E em valores pagos, se nesse período do ano passado tínhamos pago 23,7% do valor orçado para o ano, esse ano já pagamos 25,3%. Então, essa alta na velocidade de execução da despesa há de causar algum estranhamento e há de se provocar medidas de contenção. Detalhando mais essa despesa, quebrando essas despesas correntes e de capital, sejam as correntes de pessoal e encargos, juros e outras despesas correntes, e as de capital, investimentos, inversões e amortizações, o primeiro ponto a ser chamado a atenção são as despesas com pessoal, que no primeiro quadrimestre de 2020 foram de 541 milhões, e agora no primeiro quadrimestre de 2021, 536. A gente viu uma retração da ordem de 0,9%. Grande parte disso explicado pela ausência dos assessores na folha nesse primeiro quadrimestre. Então, esse valor reduzido, o esperado para os próximos quadrimestres, é que a situação se retome e volte aos valores normais. Quando a gente vai olhar lá as outras despesas correntes, que é quem tem um montante mais elevado dentro das despesas correntes, aí a gente vai ver um verdadeiro aumento. Elas vão de 1 bilhão 379 milhões em 2020 para 1 bilhão e meio agora em 2021, mais de 120 milhões a mais, refletindo aquela aceleração na execução das despesas que a gente havia comentado. Só salientando aqui que a gente está falando de despesas empenhadas nesse momento. Quando a gente detalha essa despesa por órgãos, a gente vê encabeçando a lista, como já é de costume, Secretaria de Educação, Saúde e Encargos Gerais do município.
Educação e saúde, em valores orçados atualizados, a primeira, educação, com 1,200 milhões, e a saúde com 1 bilhão. Quando a gente vai olhar lá para os valores pagos, a gente vê que quem encabeça a lista é a Secretaria da Saúde. No slide seguinte, onde a gente vai mostrar os valores pagos, a gente percebe a discrepância da Secretaria da Saúde e Educação e também dos encargos gerais, e nos encargos gerais a gente está falando de precatórios, de parcelamentos junto ao INSS, de contribuição ao PASEP, parcelamento junto à Receita Federal, são os três que encabeçam os pagamentos e são por onde esse dinheiro vem sendo aplicado nesse primeiro quadrimestre, consequentemente, em todo o exercício seguindo a mesma tendência. Seguinte, vamos falar de resultados fiscais. E começando pelo resultado primário. O resultado primário, ele vai mostrar para a gente a diferença entre as nossas receitas primárias e as nossas despesas primárias. Então, no primeiro quadrimestre, temos de receitas primárias totais, 1,7 bi, despesas totais primárias totais. Aqui a gente vai considerar despesas liquidadas, 1,3 bi. Da diferença dos dois, a gente tem um superávit primário, nesse momento, de 387 milhões, ainda acima da meta da LDO 2021, que estipulou esse valor em menos 24 milhões. Então, o resultado primário, nesse momento, ok com a meta estipulada. Estamos bastante acima dela. Seguindo, a gente vai ver aqui o nosso resultado nominal. O resultado nominal, ele mede a variação da minha dívida fiscal líquida, tendo como parâmetro o encerramento do exercício anterior, frente ao encerramento deste quadrimestre. Então, a gente vê lá no começo que a dívida consolidada em 31 de dezembro de 2020, que era de 2,076 bi, chegando nesse momento a 2,147. Efetuadas as devidas deduções, seja por disponibilidade de caixa, deduções legais ou restos a pagar, a gente vai perceber que a dívida consolidada líquida, que é igual à nossa dívida fiscal líquida, ela vai de 1,969 bi em 31 de dezembro de 2020 para 1,664. A gente vê aqui uma variação da dívida negativa da ordem de 304 milhões, ou seja, a dívida fiscal líquida reduziu em 304 milhões. A meta estipulada na LDO 2021 era de uma redução de 2 milhões. Nesse momento, a gente reduz essa dívida para além dos 2 milhões da meta, o que é um resultado bastante positivo neste momento. No gráfico seguinte, a gente vai ver esse histórico de resultados primários e nominais. Sendo o resultado primário positivo, um bom resultado, os resultados nominais negativos, significando redução de dívidas, bons resultados. A seguir, a gente vai falar de limites. E o primeiro dos limites que a gente vai apresentar é o limite de gasto com pessoal do executivo. A gente vai perceber aqui uma despesa bruta com pessoal da ordem de 1.996 milhões, se dividindo em pessoal ativo, pessoal inativo e pensionistas e outras despesas decorrentes de contratos de terceirização, efetuadas as deduções, que seriam elas indenizações por demissão e incentivos, decisões judiciais, despesas de exercícios anteriores, inativos e pensionistas com recursos vinculados, a gente chega numa despesa líquida com pessoal na ordem de 1.955 milhões. Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, limite de alerta prudencial e máximo, são calculados como percentuais pré-estabelecidos da nossa receita corrente. Então, a receita corrente desses 12 meses acumulados é de 4,101 bilhões. Então, nesse momento, a nossa despesa com pessoal representa 47,7% da receita corrente líquida, ou seja, abaixo de todos os limites, o que é um avanço, haja vista no encerramento do exercício de 2020, a gente ter ultrapassado o limite de alerta.
Seguinte, a gente vai ver aqui essa informação gráfica, e a gente vai olhar que lá em 2020 a gente encerrou com 49,2%, ultrapassando o limite de alerta. Nesse momento, a gente já recuou o gasto com pessoal, ainda abaixo dos limites. Então, nesse momento, tudo ok em relação aos gastos com pessoal. Depois disso, a gente vai analisar os gastos com a educação, e estando ainda no decorrer do exercício, a gente vai tratar as despesas empenhadas do exercício de 2021 do primeiro quadrimestre e nas demais despesas pagas. Então, a gente vê que nesse momento, empenhado 37,1%, bastante acima do limite de 25%. No seguinte, a mesma análise, só que agora em relação à saúde. O limite em relação à saúde estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 15%. Nesse momento, 27,19% empregado com saúde, bastante acima do limite. O limite com saúde não tem sido problema há algum tempo para o município de Guarulhos. Na próxima, a gente vai mostrar aqui o limite da dívida. A gente viu lá atrás no resultado nominal a variação da dívida. Aqui a gente vai ver a dívida em relação à receita corrente líquida. Então, a gente vai ver aquela mesma dívida consolidada, e a gente vai ver aqui que ela, partindo de uma dívida consolidada de 2,147 bi, efetuadas as deduções da ordem de 482 milhões, a gente chega numa dívida consolidada líquida de 1.664 milhões, frente a uma receita corrente líquida aqui de 4,103 bilhões, a gente vai chegar a um percentual de endividamento da ordem de 40,6 milhões. O limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal é 108%, e o limite definido pelo Senado Federal é de 120%. A gente, então, bastante abaixo, e considerando de 2009 para cá, que é o que a gente apresenta aqui, o valor mais baixo de endividamento desde então. Era o que a Fazenda tinha a apresentar hoje. Agradeço a atenção de todos e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha restado. Eu quero aproveitar o ensejo nesse momento e deixar disponível também um outro e-mail, que seria audiência.fazenda@guarulhos.sp.leg.br, caso algum munícipe queira enviar algum questionamento. Nesse momento, eu gostaria de abrir a palavra aos vereadores que estão presentes aqui, para saber se alguém tem algum questionamento. A palavra está aberta para quem desejar questionar. Temos algum questionamento para fazer? O vereador Danilo está conosco, o vereador Luiz Nunes também está conosco, Geleia Protetor. Há algum vereador que queira se manifestar? Está com a palavra. Não há? Então, se não há nenhum questionamento a respeito dos dados que foram apresentados, eu dou por encerrada esta audiência. Ok? Muito obrigada a todos. Tenham um excelente dia.